Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Irmãos e irmãs, com esta celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, iniciamos a Semana Santa. A liturgia de hoje recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a sua paixão, que marca nossa libertação do pecado e da morte. Com os ramos verdes, aclamamos aquele que vem ao nosso encontro e entrega a sua vida pela nossa salvação. É momento de renovar nosso compromisso batismal, de seguir os passos de Jesus até o fim. Saudemos com hossanas o Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus vem de Israel, hossana nas alturas. Jesus vem de Israel, hossana nas alturas. Hossanas, o Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus vem de Israel, hossana nas alturas. Jesus vem de Israel, hossana nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz de Deus nosso Pai, e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Vamos erguer e todos se voltem para a porta central de nossa igreja catedral. Oremos. Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos que esperam em vós e ouvi as nossas preces. Apresentando hoje ao Cristo vencedor os nossos ramos, possamos frutificar em boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos novamente. Saudemos com hossanas o Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus vem de Israel, hossana nas alturas. Jesus vem de Israel, hossana nas alturas.
novamente voltados à porta, vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feita a bênção dos ramos, agora a procissão de entrada, e peço que todos fiquem com os ramos erguidos. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria esta breve procissão de entrada. Filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, correram ao encontro do Cristo que chegava. Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, correram ao encontro do Cristo que chegava. Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. Cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração? Quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. São
dos hebreus com ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, para que assim o Rei da Glória possa entrar. Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, para que assim o Rei da Glória possa entrar. Os filhos dos hebreus com ramos de oliveira correram ao encontro do Cristo que chegava, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas, cantavam e aclamavam, Hosana nas alturas. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me a língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba.
Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo,
assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltava 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que este desperdício de perfume? Ela poderia ter vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhe disse: deixai-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que ela fez como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhes dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhe disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas.
ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após o outro: Acaso serei eu? Jesus lhe disse: É um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhe, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhe disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhe disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhe disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes
dos mestres da lei e dos anciões do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontraram. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer: vou destruir este templo, feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que necessidade temos de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: profetiza. Os guardas do templo também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: não sei, e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: é claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço este homem de que estáis falando. E nesse instante o galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciões e os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes.
E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Pilatos perguntou: Mas qual? Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-lhe de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram a sua roupa, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição, com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou ao meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3h da tarde. Pelas 3h da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando por Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu a beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes.
Quando o oficial do exército, que estava bem perto, frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com o Domingo de Ramos, nós começamos a Semana Santa e somos convidados a contemplar este mistério do amor de Deus que vem ao nosso encontro, que vem ao encontro da nossa vida. Deus que partilhou conosco a sua graça, a sua existência amorosa, fez-se homem e deixou-se matar pela nossa redenção. É o que nós acabamos de ouvir no longo relato de São Marcos da Paixão. A liturgia de hoje celebra dois fatos, dois acontecimentos. Primeiro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento. O povo o reconhece como Salvador e o aclama com alegria, como nós também o aclamamos no início desta celebração litúrgica. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E nós também, com o relato da paixão do Senhor, iniciamos a Semana Santa. São as marcas desta celebração. Ao longo da Semana Santa, nós teremos a oportunidade de ler as 4 narrativas da paixão de Cristo. E o que é importante no dia de hoje aprofundar, refletir, é sobre esta narrativa de São Marcos. É a narrativa mais antiga da paixão de Jesus. Este texto que nós acabamos de escutar, de ouvir da paixão, foi colocado por escrito pouquíssimos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E ele nos apresenta, numa ordem cronológica,
o drama que se abateu sobre Jesus e como Jesus viveu estes momentos, que são os momentos da nossa redenção. São Marcos nos coloca uma referência à ceia pascal, a ceia de Betânia, na casa de Simão, em primeiro lugar, na qual Jesus é ungido por uma mulher, como um gesto generoso daquela mulher e como um sinal antecipador da sua morte. Os judeus tinham o costume de ungir os corpos daqueles que morriam, e a mulher se adiantou de certa forma, aquela mulher com o perfume de nardo, que era um perfume riquíssimo, ela se adiantou e indicou inclusive a morte de Jesus. E depois a segunda ceia, que é a ceia pascal com os seus discípulos. Algumas coisas, algumas realidades que nós, ouvindo o relato da paixão de Cristo, chama a nossa atenção. Em primeiro lugar, o silêncio de Jesus, um silêncio solene, um silêncio digno. Jesus não reage, ele acolhe, aceita a cruz e o caminho do sofrimento que conduz à cruz. Não reage diante do beijo de Judas, não reage diante do gesto violento de Pedro. Jesus tem consciência da sua missão e toma uma atitude que não é uma atitude pacifista, atitude de simplesmente não reagir por pacifismo, mas ele não reage porque ele aceita a missão, o drama que se abate sobre a sua pessoa. Está decidido a cumprir até o fim a sua missão, custe o que custar. E no tribunal, sendo acusado, Jesus também manteve o silêncio. Somente reagiu, somente respondeu quando foi perguntado se ele era o Messias. E isto ele responde prontamente: sim, eu sou. São as únicas palavras de Jesus no meio daquele drama que se abate sobre a sua pessoa. O segundo ponto fundamental na leitura desta paixão é a realidade de que Jesus é o Filho de Deus. Veio ao encontro dos homens, nos apresentou uma proposta de salvação. Quando indagado se ele é o Filho de Deus, ele responde: eu sou. E esta consciência de Jesus sobre a sua pessoa, sobre a sua missão, é confirmada depois na cruz pelo centurião, que quando constata a morte de Jesus, diz: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Esse é o ponto alto da narrativa do Evangelho de São Marcos. Exatamente porque o Evangelho de Marcos procura responder a uma pergunta: quem é Jesus? E a resposta, Jesus dá esta resposta: eu sou o Filho de Deus. E o centurião dá esta resposta também, que São Marcos coloca. A resposta, a descoberta de que ele é o Filho de Deus, não foi feita por um apóstolo, nem mesmo por um discípulo seguidor de Jesus, mas por um pagão. Mostrando, São Marcos nos faz compreender isso, que o Evangelho é uma verdade, é uma palavra dirigida a todas as pessoas, a toda a humanidade. Um terceiro aspecto importante é que Jesus, São Marcos nos apresenta também Jesus na sua humanidade. Um homem frágil, um homem que partilha conosco da sua fragilidade, da debilidade da natureza humana. São Paulo nos diz assim, que Jesus em tudo foi semelhante a nós,
exceto no pecado, menos no pecado. Mas um homem que antes de ser preso, sente um grande pavor e uma grande angústia. Ou seja, mostra-nos Jesus, que é muito humano, que está muito próximo de nós, que entende os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas debilidades, porque Ele viveu esta realidade na sua humanidade. Um quarto aspecto importante que São Marcos nos apresenta é a solidão de Jesus. A solidão absoluta. Foi abandonado pelos discípulos, escarnecido pela multidão, condenado pelos líderes, torturado pelos soldados. Jesus percorre este caminho da ignomínia, do desprezo, na solidão, no abandono, na indiferença de todos. Está sozinho, humanamente falando. Somente São Marcos faz questão de que Jesus se sentiu não só abandonado por todos, mas até mesmo pelo Pai. Meu Deus, por que me abandonaste? É a experiência mais dramática da vida humana, o sentir-se até mesmo esquecido de Deus, o sentir-se, ainda que por uns instantes, abandonado por todos. E esta atitude de Jesus, na verdade, não é uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus, jamais poderia ser, mas é antes de tudo o grito da alma humana, que se vê marcado pelo sofrimento, que muitas vezes se vê desprezado pelos irmãos, caluniado, injustiçado. Quantos e quantos de nós já vivemos esta experiência? E nestes momentos, o que sobra é Deus, é o seu amor. Mas nós temos o direito de clamar por este amor, de gritar por este amor, de pedir a Deus que nestas horas de abandono, quando tudo e todos se afastam de nós, que Deus venha ao encontro da nossa debilidade, do nosso sofrimento. Um outro aspecto importante que São Marcos salienta, que pode parecer como um pequeno detalhe, mas é a palavra que sai da boca de Jesus quando se vê abandonado por todos: Abá. Abá, que não é simplesmente pai, mas é paizinho, é uma palavra carinhosa dirigida ao Pai. Essa palavra, somente São Marcos a coloca na boca e nos lábios de Jesus. E Jesus pronuncia esta palavra na hora mais dramática da sua vida, na hora do maior abandono. Jesus se dirige confiadamente ao Pai. Irmãos e irmãs, estamos iniciando a Semana Santa deste ano. Os ramos que carregamos com alegria e entusiasmo, e que vamos depois levar com devoção para as nossas casas, eles são um sinal de um povo que aclama o seu Rei, que o reconhece como Senhor, que vem salvar e libertar. Estes ramos devem ser o sinal do nosso compromisso, de quem deseja viver intensamente esta Semana Santa. Eu gostaria de sugerir mais uma vez que nós coloquemos esses ramos, ao menos um deles, na porta principal da nossa casa, do lado de fora, até o final do tempo da Páscoa, para que seja um testemunho público de que naquela casa moram e habitam cristãos que querem seguir a Jesus, não só numa semana, mas durante toda a nossa vida.
Não basta apenas aclamar Cristo nos momentos de entusiasmo e depois crucificá-lo na rotina do dia a dia, onde nós esquecemos de Deus, onde nós não lembramos de rezar, onde nós nos deixamos levar muitas vezes por um ativismo que coloca Deus em segundo plano, que coloca Deus na nossa vida não mais como ponto de referência para as decisões que nós tomamos. Os ramos devem representar quem coloca Jesus no centro da sua vida. Depois, durante a Semana Santa, teremos a cerimônia dos lava-pés, que deve também nos motivar a limpar o nosso coração com a água purificadora da penitência e nos colocar a serviço dos nossos irmãos, alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo. Que o Getsemane, que vamos celebrar na Sexta-feira Santa, nos anime a nos dispor a fazer a vontade do Pai, mesmo quando nós precisamos passar pelos caminhos do sofrimento e da cruz na nossa vida. Que o túmulo silencioso do Sábado Santo seja o nosso deserto, para que possamos escutar com maior força a voz de Deus em nossa vida. E que a Vigília Pascal e o Domingo da Páscoa, que vamos celebrar daqui uma semana, reanime a nossa esperança nas promessas do Senhor, enquanto aguardamos a sua segunda vida. Assim, irmãos e irmãs, esta semana será realmente santa, e a Páscoa acontecerá mais uma vez em nós. Cristo realmente venceu as trevas do pecado e da morte. Nós só estamos iniciando a Semana Santa, mas ela não será interrompida, ela não termina em nenhum dos dias desta semana, mas ela termina no domingo da Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado, oremos pelos nossos irmãos que sofrem, dizendo depois de cada prece, cheios de confiança: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos que sentem, esmagados pela tristeza, para que se lembre da agonia de Jesus, oremos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
pelos que experimentam a dor na sua carne, para que se lembrem das torturas de Jesus, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que sofrem o sarcasmo de outros homens, para que se lembrem da coroa de espinhos de Jesus, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que perderam a vontade de viver, para que se lembrem do grande brado de Jesus, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que hoje irão partir desse mundo, para que se lembrem da morte de Jesus, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Pelos que esperam contra toda a esperança, para que se lembrem da ressurreição de Jesus, oremos, irmãos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que por nós aceitastes voluntariamente a morte na cruz, concedei a todos os homens que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós queremos
nós queremos com os irmãos compartilhar. Olhando o teu exemplo, Senhor, vamos seguir, fazendo bem a todos, sem nada exigir. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida eterna. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, ao vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Carlos, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença, reunido em vós, Pai de misericórdia, todos vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãos, saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
noites, pelos dias, Senhor, pelas dores e alegrias. bondade merece a minha prece e louvor. Eu agradeço ao Senhor tudo que fez por amor. Tanta bondade merece a minha prece e louvor. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje à noite, às 19 horas, aqui na Catedral, haverá confissões atendidas por diversos sacerdotes da nossa área pastoral. Também amanhã, segunda-feira da Semana Santa, a partir das 8h30 até as 23 horas, confissões aqui na Igreja Catedral. A Catedral ficará aberta todo este tempo para que as pessoas possam vir aqui rezar e também as que quiserem fazer a sua confissão. Na terça-feira santa, às 15 horas, missa da unção dos enfermos, de 65 anos para cima, ou também aqueles que estão doentes com menos idade. Às 14 horas, também confissões para os mesmos. E às 19h30, novamente tem confissões aqui na Igreja Catedral. Na quarta-feira santa, às 19 horas, aqui, missa do Crisma com a renovação das promessas sacerdotais. É a bênção dos santos óleos, óleo dos enfermos, dos catecúmenos e do santo Crisma. Todos os padres da diocese vão estar presentes. Então eu peço assim que o presente de Páscoa que vocês vão dar para nós sacerdotes da paróquia é participando desta missa. Penso que todas as paróquias gostariam de ter esta missa. Nós temos o privilégio de sermos a catedral. Então eu faço esse convite assim muito carinhoso, muito fraterno, para que vocês possam participar desta missa, 19 horas, na próxima quarta-feira. Depois da quinta-feira santa, a missa da instituição da Eucaristia com lava-pés, às 20 horas. E na sexta-feira, às 15 horas, a ação litúrgica. Lembrando que também de manhã, a partir das 8, haverá confissões na catedral. São muitas as oportunidades que nós estamos dando para que vocês possam se preparar e também nós, melhor para a Páscoa do Senhor. Também nós estamos precisando de coroinhas, meninos e meninas. Interessados, façam as inscrições na Secretaria da Paróquia da Catedral. Foi encontrado uma chave de um alto na frente da Catedral. No final da missa, quem perdeu, se quiser ir para casa, tem que pegar a chave na minha mão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai da misericórdia
que vos deu o exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente da sua ressurreição. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.